Humberto, da mesma forma como o orador que me antecedeu, o senador Humberto Costa, quero dizer que viria à tribuna hoje para fazer o balanço de uma série de questões políticas envolvendo o meu estado do Amazonas. Mas, entretanto, eu também não posso me omitir nesse momento e deixar de falar sobre os últimos episódios que aconteceram no Brasil e vem acontecendo ainda a partir do domingo, e que tem sido o centro de todos os debates nacionais, inclusive, senador João Humberto, lá no meu estado do Amazonas. Mas antes de iniciar a minha fala sobre o episódio que envolveu a decisão do desembargador Favretto em soltar, em acatar o pedido de habeas corpus e conceder liberdade ao presidente Lula. Antes disso, eu quero dizer que hoje pela manhã, senador João Alberto, nós tivemos uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura. Uma audiência pública pela qual esperamos vários meses, porque mudamos, inclusive, a partir de uma decisão da presidência da comissão, o caráter dos convites para registrar e deixar bem claro que os convidados eram os titulares das pastas do IBAMA, do Instituto de Meio Ambiente, do DENIT, Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, e da FUNAI. Uma audiência pública para debater a BR-319. E não tínhamos hoje nenhum titular. Não bastasse isso, esse fato, senador João Alberto, o que nós vimos, por exemplo, do representante da FUNAI, que é o último passo que nós estamos aguardando para que seja concluído os estudos de impacto ambiental, que levam mais de uma década, repito. Estamos aguardando a conclusão desses estudos por parte da FUNAI. O que nós vimos foi o representante da FUNAI reclamar muito de falta de gente, de falta da impossibilidade de compra de passagens, de tudo. E, ao final, quando eu questionei sobre datas, que eles nos dissessem, nos relatasse ali há quanto tempo estão sendo realizados esses estudos, ele respondeu da seguinte forma, que, infelizmente, as datas precisas não constavam da colinha que ele trouxe para uma audiência pública no Senado Federal. Senador João Alberto, aqui é o Senado da República. Aqui é o Senado da República. É a Câmara Alta do Parlamento do Brasil, de um poder instituído em nosso Brasil. E ouvir de um representante, de um presidente de uma instituição, que é a FUNAI, dizer que não sabia me precisar as datas porque não constava da colinha que ele estava trazendo? Então, veja, imediatamente pedi que fosse elaborado pelo meu gabinete, aqui fui apoiada imediatamente pelo senador Assir, 3 requerimentos de convocação de 3 ministros. Ministro da Justiça, onde está ligada a FUNAI, ministro dos Transportes e ministro do Meio Ambiente. E não retirei, apesar do apelo de alguns senadores, não retirei o pedido de convocação. Na sequência, chegou o senador Eduardo Braga, que conhece também perfeitamente o problema, assinou e apoiou o requerimento e todos os 3 foram votados. Portanto, aprovamos no dia de hoje, na Comissão de Infraestrutura, a convocatória de 3 ministros para falar sobre a BR-319. Espero que os ministros tragam informações efetivas e não sejam como seus subordinados, que trazem para cá, para um poder instituído da República, colinha. Isso é um desrespeito a quem aguarda pela repavimentação da BR-319 há décadas. Senador Medeiros, eu gostaria muito de conceder a parte... É só cumprimentar, só lhe cumprimentar por essa fala, lhe parabenizar e dizer o seguinte, senador, eu só sugeriria, ao invés do ministro do Meio Ambiente, ser a presidente do IBAMA mesmo, porque ali é o poste mijando no cachorro. Infelizmente, o ministro não manda no IBAMA. O IBAMA é um tumor nesse país que tem vida própria. Eu quero dizer que nós temos a atribuição não de convocar subordinados de ministros. O poder que nós temos é de convocação de ministros. Estão os 3 convocados. Porque nós sofremos há muitos anos com a falta da pavimentação, senhor presidente. Uma BR que foi inaugurada no ano de 1976,
100% pavimentada, posteriormente foi considerada como não pavimentada, isso é um assinte. Mas, enfim, foi considerada, determinado vários estudos, e nós estamos até hoje aguardando estudos para vir um representante de um ministro dizer que não tinha as informações, mas continuaremos debatendo e lutando, porque queremos ver e só cessaremos a nossa luta quando a BR-319 estiver completamente pavimentada. Mas, senhor presidente, senhores senadores, da mesma forma como o orador que me antecedeu, eu venho a esta tribuna externar a minha perplexidade, senhor presidente, a minha perplexidade diante dos últimos fatos ocorridos no Brasil. Eu não vou repetir aqui, porque se algo a população brasileira acompanhou e conhece profundamente, foi o que aconteceu durante todo o dia de domingo, entre ao plenário o senador Requião, que acompanhou, sem dúvida nenhuma, para e passo, tudo o que aconteceu também. Veja, acatando um pedido de advogados, numa ação impetrada entre eles os deputados que entraram com ação como advogados, Paulo Teixeira, o Adi Damus e ainda Paulo Pimenta, o desembargador plantonista, desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, plantonista, portanto, aquele que legalmente e constitucionalmente respondia pelo órgão, acatando um pedido e que ele fundamentou perfeitamente, determinou a imediata soltura do presidente Lula. O Brasil inteiro aguardou pela soltura do presidente Lula, porque todos dizem, todos, sem nenhuma exceção, que no Brasil determinação judicial cumpre-se. Quem discorda tem que fazer o quê? Recorrer, mas nunca, jamais descumprir decisão judicial. Pois bem, quando o Brasil inteiro esperava pelo cumprimento da decisão judicial, proferida e expedida pelo desembargador plantonista do TRF4, desembargador Favretto, me aparece o juiz de primeira instância, Sérgio Moro, que se encontrava, senador João Alberto, de férias, em Portugal de férias, atravessa o processo, entra com uma petição determinando que o presidente Lula não fosse preso. Veja, eu, na hora em que recebi essa informação, essa notícia, quero confessar aqui dessa tribuna, não acreditei, porque não imaginei que um juiz de primeira instância, seja quem for, tivesse a coragem, tivesse a ousadia de praticar ato de tamanha ilegalidade. E ainda estando de férias no exterior, alguém no serviço público, seja no Poder Judiciário, seja no Poder Legislativo ou no Poder Executivo, de férias, qualquer assinatura em qualquer processo, em qualquer documento, é nulo de pleno direito, porque a pessoa não está no exercício das suas funções. Então, veja, este juiz Sérgio Moro, que além de ser um juiz de instância inferior à segunda instância, ao TRF4, que ele teve a ousadia, o desplante de querer discordar, ele ainda estava de férias, mas, enfim, ele atravessou e colocou uma petição. Em seguida, novamente, o desembargador Favretto determinou que fosse imediatamente cumprida a sua ordem, a sua decisão, e nada da Polícia Federal cumprir essa decisão. Em seguida, me aparece quem? Outro desembargador do mesmo Tribunal Regional Federal, desembargador Gebran Neto, e entra avocando para si o processo e desfazendo a decisão do desembargador Favretto. E eu li posteriormente, porque aí me confesso que fiquei confusa, por se tratar também de um desembargador da mesma instância, mas procurei ler os juristas e todos diziam, nenhum juiz, nenhum desembargador tem o poder de avocar para si qualquer processo, porque ele não fazia mais parte do processo, não podia avocar para si, mas ele avocou e determinou uma decisão contrária ao desembargador Favretto.
o que imediatamente fez com que este desembargador plantonista, este sim, no gozo dos seus direitos e seus poderes como desembargador do TRF4, novamente reafirmasse a sua decisão inicial, dando prazo de 1 hora para a soltura do presidente Lula. Isso quase beirava a noite do domingo, e nada do presidente Lula ser solto. E veja que recebemos a informação por que é que o presidente Lula não foi solto. Está aqui no jornal Valor Econômico, que divulgou, porque desde cedo a ordem para não soltar o presidente Lula veio do ministro Jungmann, que foi provocado pelo presidente do TRF4 para que não soltasse. Não havia nenhum recurso à presidência do TRF4 naquele momento, está aqui a matéria. Desde o início, o presidente Lula, foi impedido pela Polícia Federal de ser solto por uma decisão, por um pedido do presidente do TRF4. Está aqui, ó, diz a matéria. Desde o começo da disputa judicial, Jungmann já havia recebido a Jungmann já havia recebido a orientação para não soltar o ex-presidente da carceragem. Ou seja, uma desobediência completa à ordem jurídica, à ordem legal. E, senhor presidente, Vossa Excelência, que me concedeu 2 minutos, eu fico extremamente agradecida. E nesses 2 minutos eu quero dizer a Vossa Excelência o que nós estamos ouvindo pela imprensa. A imprensa relata os fatos e, na sequência, diz: porque o desembargador Favretto foi filiado ao PT. Eu quero repetir o que disse em a parte ao senador Humberto. Essa mesma imprensa, para tentar buscar de volta a respeitabilidade da população brasileira, toda vez que falar em decisões de qualquer ministro, de qualquer juiz que tenha sido filiado a algum partido político, tem que dizer na sequência que o ministro Gilmar Mendes teve filiação partidária, serviu, ou se não tivesse tido, pelo menos serviu ao governo de Fernando Henrique Cardoso, que o ministro... Nesse minuto eu concluo. Ministro Alexandre de Moraes apenas se desfiliou ao PSDB quando foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, mas não. A imprensa prefere fechar os olhos a tantas ilegalidades cometidas, principalmente pelo juiz Moro, fecha os olhos, faz de conta que não vê e ainda questiona a possibilidade do desembargador Favretto ter feito o que fez. Mas a conclusão disso tudo, o mundo que já sabia, hoje não tem dúvida nenhuma, senhoras e senhores. O Brasil que já sabia, senadora Gleisi, hoje não tem dúvida nenhuma. O que levou Lula à prisão não foi uma ação judicial ou um crime que ele tivesse cometido. O presidente Lula está preso por uma decisão política para não ser o candidato à presidência da República, para que eles possam consolidar o golpe que eles deram, que não foi contra uma presidente eleita, foi contra o Brasil e contra o povo brasileiro. Mas o Brasil se levantará, senhor presidente. Muito obrigada.